2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem ver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo conheceu a Timóteo em sua segunda viagem missionária. O livro de Atos, capítulo 16, relata este acontecimento. É interessante que neste acontecimento, Timóteo já tinha uma boa fama. O pessoal já falava bem de Timóteo. As pessoas já falavam bem de Timóteo. Ele tinha uma boa reputação. E agora, esse Timóteo, ele começa a andar com Paulo. Paulo, ele é o mesmo. Ele é aquele que cresceu na tutela de Gamaliel, aprendendo, estudando cada vez mais. Ele era aquele que perseguia os cristãos. Porém, mesmo assim, mesmo Paulo sendo perseguidor de cristãos, matador de cristãos, o próprio Deus decide escolher ele. As pessoas tinham medo de Paulo. As pessoas talvez olhavam para Paulo, pensavam e talvez chegavam até dizer: este aí é cabeça dura, não tem jeito mais. Este Paulo aí, ele não vai aceitar Jesus nunca. Mas aqui podemos ver o improvável se tornando provável, pois aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Então, Paulo, escolhido por Deus, ele é um homem transformado. Aquele que antes era perseguidor, agora se torna um exemplo a ser seguido. E Timóteo começa a espelhar neste homem de Deus. Timóteo começa a espelhar em Paulo. Paulo, aquele que passou por muitas situações difíceis, pelas quais Timóteo assistiu, pelas quais Timóteo também participou. Falaremos disso mais adiante. Então Paulo, além de ele escrever cartas para as outras igrejas na Ásia, igrejas na Europa, além de ele escrever carta para a igreja de Roma, para a igreja da Galícia, para a igreja, ele escreve também 2 cartas especiais para Timóteo. Na primeira carta, ele fala sobre como lidar com os falsos mestres, e também fala comportamentos que devem ter nas igrejas, e algumas instruções específicas para Timóteo. Na segunda carta, no capítulo 1, Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, por favor, não deixe que a chama do Espírito Santo se apague em sua vida. E como podemos fazer isso? Como podemos fazer com que a chama do Espírito Santo não se apague em nossas vidas? Mantendo uma constância espiritual, mantendo uma constância naquilo que faz bem. Podemos olhar e reparar em toda a história bíblica. Muitas
Muitas das vezes o povo de Israel estava voltado para Deus, mas depois estava voltado para os deuses estranhos, Baal, Moloque, dentre outros deuses. Perceba que quando eles se voltam para a idolatria, o povo de Israel começa a retroceder. Por que eles começam a retroceder? Primeiro, porque estão distante da presença, e segundo, porque não estão investindo naquilo que faz bem para a vida espiritual deles. Quantas pessoas que nos dias de hoje tem nome de que está vivo, mas está morto, já está frio na fé, porque começou a frequentar ambientes que não lhe cabia, começou a ter amizades que não fazia parte do propósito. É necessário nós entendermos que para viver o propósito de Deus, vai ser necessário deixar alguns ambientes, vai ser necessário deixar algumas amizades que não vão caber no propósito de Deus para a sua vida. Glorifica Ele com palmas, me alegre para Jesus. Deus tem sim algo para a sua vida, mas não vale a pena estar distante da presença. E a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse para Timóteo no capítulo 2, ele está dizendo nesta noite: fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Deus está dizendo para nós esta noite: fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo, que é a graça dele que nos dá força, é a graça dele que nos fortalece. A graça de Jesus Cristo é um favor imerecido da parte de Deus para nos salvar. Que a cada dia mais devemos nos lembrar, venhamos nos lembrar que Cristo morreu na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você, para que eu e você estivesse aqui neste lugar, nesta noite, adorando. Pois sem a graça, sem o sacrifício crucial, você não estaria aqui. Todos nós somos pecadores, mas a graça se manifestou trazendo salvação para todos os homens, e hoje nós podemos dizer: somos livres em Cristo Jesus. Agora o apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 3 falando sobre a extrema corrupção dos últimos dias. Ele inicia falando: olha, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Se pensarmos um pouco, tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos cansativos, tempos de estagnação física, tempos de estagnação espiritual. Ele disse que haveria homens avarentos, ele disse que haveria homens orgulhosos. Devemos lembrar e entender que o orgulho não leva ao sucesso, mas a humildade sim leva ao sucesso. E o apóstolo Paulo está dizendo: homens amantes de si próprio, homens orgulhosos, traidores, obstinados, pessoas cheias de tesouros terrenos. Mas Jesus já tinha dito isso anteriormente. Ele disse, Mateus capítulo 6, versículo 21, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Jesus está dizendo que aquilo que você considera mais importante, que aquilo que capta a sua atenção e o seu coração, aquilo que você mais valoriza, vai definir as suas prioridades. E não é isso que Jesus quer. Jesus não condena nós termos dinheiro, mas ele diz: olha, não coloque o dinheiro, não coloque coisas passageiras, coisas terrenas acima daquilo que é eterno. Ele disse que sua alma tem um valor. Ele disse que a nossa alma tem um valor, vale mais do que o ouro, vale mais que a prata, vale mais que o dinheiro. E cabe a nós decidir para onde ela vai no último minuto da nossa vida. Para onde ela vai? Porque o inimigo, ele faz do inferno, o caminho do inferno atraente. E Jesus já tinha dito isso antes: não vos engane com a porta larga. O caminho para lá, a embalagem, a apresentação é bonita, mas depois vemos
que não é bom. E a proposta do Evangelho é que nós venhamos pregar a verdade, não para aqueles que já chegaram lá, pois quando chega lá já não tem volta, para aqueles que estão a caminho de lá. Que a cada dia mais venhamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. E nesta noite, o Paracleto Divino, Deus, nos deixa um recado para todos nós: que não venhamos trocar a presença por prazeres momentâneos, por coisas passageiras, por coisas momentâneas. Com a presença conseguimos vencer guerras invencíveis. Deus tem algo melhor para nós, Deus tem cada dia mais algo melhor para nós, mas para isso acontecer, temos que estar perto da presença. Que a cada dia mais Deus venha a ser a nossa prioridade, pois quando colocamos Deus como prioridade, as coisas fluem melhor. Aquele projeto seu que estava engavetado vai fluir muito melhor daquilo que você imaginava, pois a palavra vem dizer: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para a sua vida. Pois o que Ele preparou para a sua vida vai além daquilo que você já ouviu, vai além daquilo que você já viu, vai além daquilo que você já sentiu, pois Ele me chamou, Ele nos chamou para viver coisas maiores. Assim como o céu se abriu para Jacó, assim como o céu se abriu para Isaías, assim como o céu se abriu para Ezequiel, assim como o céu se abriu para Estevão, assim como o céu se abriu para Jesus, assim como o céu se abriu para João, o céu se abrirá para nós ao soar da trombeta, e nós subiremos, e lá na frente diremos: Pietro, valeu a pena, eu venci, nós vencemos, vale a pena servir a este Deus. Glorifica Ele. Paulo estava preso, e ele mesmo assim diz para Timóteo: não envergonhe de mim, Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, mas entenda que vale a pena, e que a nossa esperança está nele. E isso também serve para nós, isso também serve para nós. Versículo 14: tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Timóteo, desde pequeno, desde novo, ele era de uma família mista. Sua mãe era judia e seu pai era grego, mas desde sempre ele já estava envolvido com as coisas do alto. Desde sempre ele já estava envolvido com as coisas espirituais. E o apóstolo Paulo está aconselhando Timóteo: olha, Timóteo, não pare, permaneça firme. Eu estou preso, mas não se envergonhe de mim, pois eu já passei por muitas situações assim, mas é por causa do Evangelho, e vale a pena morrer por causa do Evangelho verdadeiro. Não é um evangelho falso, é um evangelho verdadeiro, pois a verdade permanece independente do tempo. Nos dias de hoje muitas pessoas dizem que aquilo ali é verdade, aquilo outro é verdade, mas passa os anos, aquilo muda, não era verdade. Passa os anos, passa o tempo, aquilo muda, não era verdade. Mas Jesus disse: passa céu e passa terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quantas pessoas, quantos jovens que já pararam no meio da caminhada, quantas pessoas que se venderam. O inimigo apresentou o prato, o inimigo apresentou a embalagem, se venderam pela embalagem, julgaram o livro pela capa e se perderam. E Deus nessa noite está dizendo: não se venda, jovem, não se venda, mas que venhamos permanecer firme, nos alimentando da palavra que é bom para a nossa vida espiritual, que é bom para a nossa mente. A Bíblia chama a nossa mente de coração, e Salomão ele vem dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração.
Que venhamos guardar a nossa mente, blindar a nossa mente a cada dia, renovando a nossa mente com a palavra, para que não venhamos nos vender com as coisas passageiras desse mundo. Enquanto ainda tem muitos jovens se perdendo, enquanto ainda tem muitas pessoas se perdendo no mundo afora, nós permaneceremos firmes. Você jovem, nós jovens, permaneceremos firmes na presença dele, pois ainda tem remanescentes, e a palavra de Deus a cada dia vai continuar se cumprindo, que nos últimos dias sim, haveria tempos difíceis, mas Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e nessa noite eu peço que fiquem de pé, pois ele derramará e nos encherá a cada dia. Que venhamos a cada dia buscar ir mais profundo na presença de Deus, buscar ir mais fundo na presença de Deus, buscando intimidade com Ele, pois é na intimidade com Ele que Ele revela os seus mistérios para nós.